Vamos começar contextualizando um pouco sobre o pensamento científico, que é o que vai embasar toda a pesquisa, todo o desenvolvimento da pesquisa e tudo que nós vamos discutir daqui para frente em termos de experimentação animal. A evolução do ser humano ao longo dos milhões de anos trouxe consigo a evolução das habilidades artísticas, religiosas e científicas. Essas habilidades que distinguem a espécie humana das demais espécies estão intimamente atreladas ao desenvolvimento da humanidade. E o desenvolvimento do conhecimento e da ciência, eles nasceram com uma das características mais marcantes do ser humano, que é a curiosidade. Bom, contextualizando um pouco, ciência e conhecimento científico, eles podem ser definidos de formas diferentes. O conhecimento está atrelado a uma crença, a uma convicção, a um pressuposto em alguma coisa, imaginando que a mesma é real ou possivelmente real, e está vinculado a um sistema de valores que tem como elemento fundamental a justificação. Tem-se como princípio da construção desse conhecimento que há uma relação entre o sujeito e o objeto a que ele se refere. E nesse contexto, nós vamos ter vários tipos de conhecimento. O conhecimento religioso, o conhecimento filosófico, o conhecimento empírico e o conhecimento científico. Enquanto o conhecimento religioso e o conhecimento filosófico estão muito mais calcados nessa crença e nesse conhecimento, como o filosófico e o religioso, já o conhecimento empírico e o científico, eles têm raízes em outras premissas. O conhecimento empírico é aquele que é adquirido no cotidiano, a partir das observações e da experiência. Normalmente, ele é obtido ao acaso. Ele se baseia na observação ou na tentativa e erro, ou seja, de ações não planejadas. Ele tem uma característica de espontaneidade, mas ele carece completamente de objetividade. Ele é considerado, então, um conhecimento incompleto. Então, ele vai se dar pela relação do homem com o ambiente que o cerca, não tendo como foco a preocupação em atingir um objetivo que vai além de uma aparência de certeza. Já o conhecimento científico, ele é obtido através de um saber que exige mais do que aquele adquirido nessa tentativa, erro, repetição, que é uma característica do conhecimento empírico. Então, nesse modelo, nós vamos, que é um modelo que é nascido na modernidade, ele vai trazer consigo uma nova maneira de produzir e difundir o conhecimento, deixando de lado as crenças e o achismo. O alicerce desse método, desse conhecimento desses saberes, é a observação da relação entre causa e efeito e as leis que vão reger esse fenômeno. Agora, caracterizando o que é ciência. Ciência, segundo Ferrari, é um conjunto de atitudes e atividades racionais dirigidas ao sistemático conhecimento, com um objeto limitado e capaz de ser submetido à verificação. Trocando em miúdos, a ciência ela se atrela a uma capacidade de um pensar científico. Então, esse pensamento científico ele se origina na mente humana a partir do momento em que há a interação da habilidade de gerar e testar uma hipótese, do desenvolvimento e da utilização de ferramentas para resolver problemas e do emprego de analogias, como, por exemplo, aquela que usa como referências uma associação do coração como uma bomba mecânica, denotando, então, uma característica de uma fluidez cognitiva da mente humana. É importante a gente ressaltar que a ciência ela não surgiu de relance, não surgiu como um evento mágico e nem foi inventada num dado momento. Ela foi evoluindo ao longo do tempo, à medida que as pessoas descobriam novas ferramentas, novas técnicas, iam adotando novos hábitos de comportamento e iam, obviamente, desenvolvendo novas maneiras de pensar
na tentativa de explicar os fenômenos à sua volta. E essa evolução não parou. A ciência continua a evoluir e essa maneira de pensar o universo à nossa volta é que dá início, então, à pesquisa propriamente dita. Então, nós sempre iniciamos uma pesquisa como? Com a nossa curiosidade a partir da observação do universo que nos rodeia. Então, nós sempre começamos com o quê? Com uma pergunta inicial. Essa pergunta, ela pode se dar pela busca de uma resposta para alguma dúvida, gerando um conhecimento pelo conhecimento ou como alguma aplicação prática. Então, sempre se tem uma pergunta, uma dúvida para a qual se busca uma resposta. Então, o pesquisador nada mais é do que aquele que procura a resposta para alguma coisa. A dúvida que motivou essa pergunta, ela pode ser sido originada de razões intelectuais, o desejo do conhecimento, a curiosidade humana, ou por razões práticas, pelo desejo de determinar meios e modos mais eficientes de realizar alguma tarefa. Então, nós vamos ter a manifestação do pensamento científico, que, entrando em cena junto com o conhecimento científico, vai dar o embasamento para a construção da pergunta e a maneira como essa pergunta será respondida. O método científico, então, é a maneira de se fazer algo sistematicamente, traduzindo-se por um conjunto de etapas sequenciais que, quando executadas de uma forma ordenada, facilitam a obtenção do conhecimento sobre fenômenos físicos, químicos, biológicos, comportamentais ou no desenvolvimento de novos produtos. Então, no método científico, nós partimos de uma observação de dados que são coletados, esses dados são analisados, a partir daí formulam-se hipóteses, essas hipóteses passam por um processo de experimentação, essa experimentação permite que seja feita uma síntese de seus resultados e, a partir daí, uma lei que é generalizada para toda uma comunidade. Isso a grosso modo, porque como nós vamos ver mais para frente, nós temos várias maneiras de realizar, vários métodos de realizar a pesquisa. Então, o objetivo do método é única e exclusivamente facilitar a obtenção de novos conhecimentos que possam ser utilizados diretamente para novas descobertas, para explicação de fenômenos, para a reprodução de dados, desenvolvimento de novos produtos e novos processos. Tudo isso faz parte, então, do desenvolvimento do conhecimento científico. As principais formas que nós vamos ter de obter o conhecimento são através de métodos de observação ou de experimentação. Portanto, a observação e a experimentação são as pedras fundamentais do método científico. E esses dois métodos, observação e experimentação, são as premissas das duas principais filosofias do método científico, o indutivismo e o dedutivismo, que são duas maneiras, duas filosofias de conduzir a ciência que são opostas, mas que em alguns momentos elas se superpõem. O método indutivista, que tem como companheiras pessoas de extremo renome como Darwin, Newton e Galileu, ela parte do princípio de que, a partir da observação do fenômeno, é possível determinar a lei que rege esse fenômeno, baseado apenas no raciocínio indutivo, ou seja, na percepção. Não há preocupação em testar essa hipótese. Ela vai se basear na crença de que um enunciado pode ser explicado apenas pela observação de casos isolados. Acredita que a natureza irá fornecer a explicação racional do fenômeno. Aqui, os fatos observados são a base para a formulação da hipótese. E a utilização dos sentidos humanos é essencial na obtenção de determinados aspectos da realidade. A palavra que define o indutivismo é a observação.
Não há interferência do pesquisador e os dados são registrados na medida que ocorrem. Esse método vai possibilitar entender como e por que os processos são realizados e dá oportunidade de identificação de problemas que podem ser foco de propostas de melhorias para a sociedade como um todo. A pesquisa indutivista, ela pode se desenhar de várias formas: sistemática ou assistemática, individual ou em equipe, participante ou não participante, de laboratório ou em campo. Aquela chamada sistemática ou assistemática, a sistemática é aquela onde todas as etapas a serem executadas são planejadas detalhadamente. Isso vai envolver determinação do local onde vai ser feita a observação, a amostra a ser avaliada, o fenômeno que será estudado, o tempo de observação, enfim, todo o conjunto de dados que deve ser previamente estipulado. Então, todas as observações a serem realizadas são previamente fixadas em função do objetivo da pesquisa. Já a sistemática, ela não é planejada, ela ocorre em virtude do acaso. Isso não significa que ela seja desorganizada. Ela simplesmente flui de acordo com o fluxo natural daquele fenômeno a ser observado. A pesquisa ela pode ser também individual ou em equipe. Como o próprio nome diz, individual, aquela que é feita por apenas um indivíduo, em equipe, quando envolve um número maior de pessoas na pesquisa. Ela pode ser participante ou não participante. A participante é aquela em que o objeto da pesquisa, então há uma pressuposição de interação entre o pesquisador e o objeto da pesquisa. Enquanto que a não participante não há presença física do pesquisador no local. Já em relação ao local, ela pode ser uma pesquisa em laboratório ou uma pesquisa em campo. A pesquisa em laboratório ocorre quando todos os eventos e condições são controlados, mas o pesquisador ele não interfere na ordem dos eventos. As variáveis são controladas com o único objetivo de reduzir seus efeitos na ocorrência do fenômeno observado. Já na observação em campo, as condições não são controladas, ou seja, nunca se sabe quando ou como o fenômeno irá se manifestar. O que vai caracterizar, então, a pesquisa indutivista é o fato de que eu observo, analiso e, a partir daí, formulo uma hipótese ou uma lei. O método dedutivista, defendido também por grandes nomes como Francis Bacon e Claude Bernard, o pai da experimentação animal, representa uma evolução no pensamento científico. É uma filosofia que permite que seja feita uma observação dotada de coerência interna. A gente pode quase que dizer que representa o argumento da lógica. Ela vai se alicerçar na testagem da hipótese pela repetição de um determinado evento, se fornecidas as mesmas condições para que ela se manifeste. A lógica desse pensamento é de que o raciocínio e a observação ele caminham do geral para o particular, permitindo que a partir da formulação de uma hipótese, essa hipótese possa ser comprovada por meio de uma observação controlada, que é o teste ou a experiência. Os resultados dessa experiência que nos permitem inferir a lei que vai reger o fenômeno. Então, no dedutivismo, uma hipótese ela é testada por uma experimentação e os resultados obtidos refutam ou confirmam essa hipótese. E a partir daí são geradas novas hipóteses. A palavra que define o dedutivismo é a experimentação. Então, as teses elas são experimentadas para então se transformarem numa generalidade. Nesse caso, quando nós falamos em dedutivismo, nós partimos de uma hipótese que é experimentada e se transforma então numa afirmativa, numa tese. E, recentemente, em 1998, Popper lançou um método que é o método hipotético dedutivista, que, diferente dos demais, ele parte
de um sistema, ele reconhece um sistema como científico apenas se ele for passível de comprovação pela experiência, mas adotando como um critério de demarcação não a verificabilidade, ou seja, ver se é real, mas a falseabilidade, ou seja, não exige que um modelo científico seja válido, mas que seja passível de ser validado por meio de experimentos em sentido negativo. Então, ele nega uma hipótese. Aqui deve ser possível refutar a hipótese por meio de experimentos. Ele considera que o progresso científico se faz não por meio de acumulação de observações, mas na repetida superação de teorias científicas por outras melhores e mais satisfatórias. E aí estaria o caráter revolucionário da ciência, ao não adotar uma verdade como permanente, mas como transitória, até que outros métodos sobrepujem aquela teoria. Então, a palavra para esse médico é a falseabilidade. Então, preparando a pesquisa. Para se fazer uma pesquisa científica, não basta o desejo do pesquisador em realizá-la. É fundamental ter o conhecimento do assunto a ser pesquisado, além de recursos humanos, materiais e financeiros. Segundo Ramon Cajal, a pesquisa científica é um grande esforço trabalhando uma boa ideia. E nesse contexto, o pensamento obsessivo em um determinado assunto com certeza vai conduzir o pesquisador à maior probabilidade de encontrar uma boa ideia. Então, na construção da hipótese, a atualização é que vai permitir que o conhecimento sobre dado assunto seja explorado, permitindo então que as hipóteses sejam construídas dentro de uma razoabilidade científica. A originalidade do tema é desejável para que você não disponha de recursos materiais e humanos, né, que esses recursos sejam desprendidos na confirmação de hipóteses que são sobejamente conhecidas, como nós falamos, o reinventar a roda. A criatividade é importante, mas ela não é essencial, porque ela permite, né, a criatividade vai permitir que dados e soluções de problemas metodológicos e materiais sejam realizados. Então, como que eu faço para realizar determinado procedimento? A minha criatividade vai me ajudar a encontrar essa solução. Mas ela sozinha não conduz o pesquisador a muito mais longe, né, e nem permite que sejam vislumbrados outros problemas e outras questões pouco exploradas na literatura sobre o assunto, o que vai nos dar essas brechas, né, nos permitir encontrar as brechas do conhecimento que podem permitir que novas hipóteses sejam construídas, é o conhecimento científico, ou seja, o estudo sobre o tema. E na construção da hipótese, a disciplina no assunto e o abandono de ideias pré-concebidas são aliados poderosos do pesquisador. Se o pesquisador já entra pressupondo que determinado evento ele vai ocorrer, então, como disse Einstein, se eu já conheço o resultado, para que eu vou realizar a pesquisa? É irreal uma visão romântica de que o pesquisador é aquele que inventa e promove descobertas por ser genial. Claro que há de se considerar as qualidades pessoais de cada pesquisador, pois, obviamente, ninguém se atreveria a iniciar uma pesquisa se seus dados teóricos não estivessem escritos numa língua que ele desconhece. Então, por outro lado, ninguém duvida que a probabilidade de uma pesquisa ser bem-sucedida quando existem amplos recursos materiais e financeiros, para pagar um tradutor, por exemplo, é muito maior do que outra com recursos deficientes. Toda pesquisa científica ela se baseia numa boa ideia, mas, como disse Thomas Edison, a pesquisa nada mais é do que 5% de inspiração e 95% de transpiração. Se basear apenas numa boa ideia e contar que com isso haverá uma pesquisa que vai revolucionar o mundo é imaturidade e ilusão do pesquisador. O trabalho, o conhecimento, a firmeza, né, a determinação é que vão ser os grandes aliados na realização de uma pesquisa científica.